noite, minha rapaziada. Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, né? Muito boa noite, nada, né? O edredom tá bagunçado, ele foda-se. Vamos lá, gente. Botafogo 0, Vasco 2, na verdade 2-0 Vasco da Gama, né? Um dos jogos mais inúteis da história do futebol estadual. Vamos lá, gente. Vamos trocar uma ideia aqui um pouquinho sobre esse jogo, né? Sobre contexto, sobre tabela de classificação, que eu acho que é o mais importante a ser discutido aqui, calendário, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos para cima. E o Botafogo, ele fez, né, aquilo que eu particularmente adotava. Num primeiro momento, o Botafogo faria isso. O Botafogo colocaria apenas 2 jogadores do time principal na relação, mas foi impedido pelo sistema. A verdade é essa, né? A Ferg ligou e falou, ó, o Campeonato Carioca exige que a partir da 4ª rodada, acho que tem que colocar pelo menos, tem que relacionar pelo menos 5 atletas, de 5 a 7, né, pelo menos atletas do time principal, e que sejam atletas que são utilizados, né, com ampla frequência, e aí é meio subjetivo, né? Só que quem é que faz esse julgamento? Esse julgamento é feito pelo STJD. O STJD é feito por figuras que são completamente conectadas com as federações estaduais, uma delas a própria Ferg. Ou seja, se o Botafogo é denunciado e é o STJD que vai julgar, opa, tem reserva demais aqui, multa. E é uma multa para cima ali da casa dos 7 dígitos, né? É uma multa cara, ainda mais agora, no momento em que o Botafogo está passando por essas turbulências bem significativas. Então, a relação ela foi apagada, o Botafogo teve que publicar uma nova escalação, uma nova relação com Alex Telles, com Alan, com Barbosa, com Matheus Martins, Barreira, entre outros jogadores. E aí foi com a escalação que a gente viu, né? Diferente, né? O Botafogo planejava mandar a campo apenas Léo Link e Bastos do time principal. Jogaram ali o Barbosa, jogou o Barreira, né? A gente teve o Alan, o Telles ali no banco, né? E assim fomos para o jogo. Um jogo que ele estava ali travado, né? Com o Vasco, obviamente, chegando mais. O Vasco foi com força máxima, absoluta, priorizando o jogo. O Vasco, ele precisava vencer para ficar em 3º lugar no Campeonato Carioca. Então, o Vasco, era importante, né, para o Vasco essa vitória, para evitar 2 confrontos contra o Fluminense nas quartas de final. Então, o Vasco, ele vai ter ali, digamos, um desgaste físico menor jogando, né, contra o Volta Redonda. O Vasco, ele tem um compromisso aí contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Aí depois ele vai enfrentar o Volta Redonda, depois ele joga outro jogo no Brasileiro e depois o Volta Redonda de novo. O Botafogo não, o Botafogo ele é tão azarado, né? Nós temos uma coisa tão louca que o Botafogo ele fica em primeiro e ele se fode. E eu não falo se fuder porque é medo de adversário, né? Não é isso, irmão. É o desgaste, né? Uma coisa é se o Botafogo pegasse o Madureira. Outra coisa é se o Botafogo pegasse o Bangu. O Botafogo vai pegar o Flamengo. Calha do Flamengo fazer um início de estadual ruim com o Sub-20 e os caras ficaram em 4º lugar. Com isso a gente vai ter Botafogo e Flamengo, né? E isso independente do resultado hoje. Mesmo que o Botafogo perdesse o jogo, o Botafogo já estava na liderança, o Madureira empatou ontem, não ultrapassou o Botafogo na tabela de classificação, então o jogo para o Botafogo hoje era inútil. Ganhando, perdendo ou empatando, o Botafogo ficaria em primeiro lugar. Já o Vasco, vencendo, passaria o Madureira. Madureira não. Agora esqueci. Acho que é o Boa Vista na tabela de classificação, pouco importa aqui, né? Na boa, gente. E aí, a gente não vai ter esse confronto entre Vasco e Fluminense. O Fluminense vai pegar o Bangu, rapaziada. Feita a correção aí, a gente vai ter Botafogo, primeiro colocado do Grupo B, em primeiro pegando o Flamengo, 4º colocado do Grupo B. Vamos ter Madureira e Boa Vista. Do outro lado da chave, a gente vai ter Fluminense e Bangu, e Vasco da Gama e Volta Redonda. Sobre o jogo, a molecada do Botafogo bate legal, né? Abre a caixa de ferramenta, né? A gente já tinha visto uma expulsão ali numa entrada forte, né? Num dos primeiros jogos, né? Que foi Botafogo e Sampaio Corrêa,
né, do lateral direito do Botafogo da base, e agora tive o Marquinhos, né? Porra! Assim, o Botafogo ele já estava abrindo a caixa de ferramenta desde cedo e a molecada acabou tendo aí um jogador indo pro chuveiro. No segundo tempo, com um a menos, a situação ficou complicada, né? Tivemos ali, o Botafogo planejava colocar o Léo Link e o Bastos apenas jogou o Barbosa, né? E aí tivemos o primeiro gol do Vasco, né? Numa falha do Bernardo Valim, né? Valim que, na minha opinião, pô, dos moleques, assim, cara, da molecada sub-20 que eu tenho a maior expectativa, né? Porque o Valim sempre se destacou na base do Botafogo, mas dos moleques eu acho que eu acho que eu conto nos dedos, assim, os que tiveram atuações, assim, abaixo das expectativas. Eu tô olhando um pouco pra cá, porque tô vendo o Corinthians e Palmeiras. Eu acho que foi ele, né? E aí acabou falhando. Gol do Brenner, 1-0, logo em seguida, pênalti bem marcado do Justino, né? E o Coutinho fez o segundo gol. Temos um problema no gol, é evidente. O Botafogo ele tem um problema no seu gol. O Léo Link, ele alterna entre boas defesas e saídas muito desesperadas. Quase fez um gol contra num escanteio no primeiro tempo. Ele foi encaixar e a bola escorregou da mão dele. Não fosse o Barbosa esticar a perna, ele teria marcado um gol contra, nível Diego Loureiro, em 2018, naquele jogo Botafogo e Bahia, que ele vai encaixar, a bola entra no gol, né? Então, cara, a gente tem um problema. A gente tem o Léo Link, que é um goleiro que oscila muito, que alterna muito os seus momentos, né? Muito inconstante dentro de um jogo só, da fluidez de um jogo só. E nós temos um goleiro que até o momento ele se mostrou nulo, estático, que é o Neto, apesar do currículo dele. E os outros goleiros eu também não acho que, sei lá, dê pra confiar numa constância de titularidade no gol do Botafogo. O Raul, principalmente pelo jogo com os pés. O Christian Lohr também acho que é muito, muito cru ainda pro time principal. Entre outros aí, né? O goleiro que estava no Sub-20 também não confiei muito. Enfim. Placar final, 2-0. O Botafogo até que na reta final ali tentou chegar, deu algumas respostas. O Toledo quase marcou um gol para a defesa ali do Léo Jardim. Acho que é cedo para cornetar, mas eu tô um pouco triste assim, com as atuações do Barreira, cara. Porque o Barreira, Barreira finalizou o ano de uma maneira muito positiva ano passado. Golaço de voleio, jogando muito, assistência, uma conexão tão boa ali com o Montoro. Porra, e o Barreira nos últimos jogos que ele vem entrando, não tô curtindo muito, né? Recebeu a oportunidade de ser titular contra o Fluminense, achei que foi mal. Contra o Grêmio entrou, errando tudo, e hoje também não foi bem. Tudo bem que hoje tava um pasto, gramado assim, uma poça, né? Não tinha muito jogo, né? Não vou também ser injusto, mas acho que o Barreira é um cara que, sei lá, cara, acho que dá pra dar uma chacoalhada nele desse início de temporada. Espero que ele acorde, que ele é muito importante. E só uma cornetadinha no árbitro, né, no Bandeira, uma falta que foi marcada ali do Barbosa, né, que ele deu um lindo drible do meio de dois ali. Porra, o árbitro marcar aquela falta em cima do Cauã Barros é a prova cabal de que, assim, não tem a menor condição do futebol do Rio de Janeiro dar certo, irmão. Mas, enfim, é isso, né, um jogo inútil, né, numa situação que, sabe, não tinha muito critério de jogo, porque, né, com chuva, molecada jogando. Do time principal, quem jogou tirou o pé, óbvio, né, pra não se machucar, não se desgastar nesse jogo. Mas é aquilo, né, agora vem desgaste em dobro. O Botafogo vai pegar o Fluminense, clássico, pelo Campeonato Brasileiro. Aí já no sábado de Carnaval, já se preparem sábado ou domingo, o Botafogo vai encarar o Flamengo. A gente vai ter Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Carioca, né, e o Campeonato Carioca não é uma bagunça tão imensa, né, ele é uma bizarrice tão, assim, sem sentido, que quartas de final é jogo único. Semifinal tem ida e volta. E final é jogo único. Cara, foda-se, tá ligado? E aí eu tenho que ficar lendo aqui que tem que colocar o time titular nessa merda. Enfim. Se bem que nesse jogo, Botafogo e Flamengo, eu apoio, né? O Botafogo não colocar time completamente reserva, garotada. Porque é um clássico, Botafogo e Flamengo, né? Uma partida que, cara, querendo ou não, é importante. Às vezes uma molecada joga, o nível do time do Flamengo, porra, cara, vai jogar o Sub-20, né, vai expor os garotos, né, a sofrer uma derrota, né, então eu acho que, eu diria que tem que pegar quem é que tá em condições físicas, quem é que tá bem, quem é que dá pra poupar, é necessário poupar pra jogar na altitude, né.
Quem não é necessário? Quem é aquele cara que ele vai aguentar jogar tanto contra o Flamengo no domingo de carnaval, quanto na quarta-feira de cinzas contra o Nacional de Potosí, numa altitude de quase 4.000 metros. Beleza? Esse cara tem que ser colocado, mas é aquilo. O Botafogo vai jogar contra o Flamengo pisando um pouco no freio, fisicamente, porque tem que pensar no combustível para Botafogo e Nacional de Potosí, e vai jogar contra o Nacional de Potosí também, né, pisando um pouco no freio, porque vai estar jogando a quase 4.000 metros de altitude. E muito provavelmente não vai colocar time reserva, né? Vai alternar, claro, mas... Porra, se colocar time molecada assim contra o Flamengo, pode dar problema, né? Eu acho que seria uma exposição muito grande para esses moleques. Porra, um jogo contra o Flamengo, em que você pode perder por um placar elástico, né? Eu acho que tem que entrar o time principal ali para competir, irmão. Aí não vai ter muito o que fazer. O Botafogo vai ter que colocar ali peças, não vou dizer que todas as peças como titular, mas pelo menos uma parte interessante. E dias depois, né, dessa partida, na quarta-feira de cinzas, o Botafogo estará, e não só o Botafogo, eu também estarei, né, na Bolívia, Botafogo e Nacional de Potosí, estaremos lá para acompanhar Nacional de Potosí e Botafogo, jogo de ida da segunda fase da Libertadores, da pré-Libertadores. Estarei lá, eu, Vitorinha, meu parceiro Vitor Tegues, entre outros malucos aí que sempre estão nessas loucuras, esses buracos que o Botafogo joga, a quase 4.000 metros de altitude, estaremos na Bolívia. Já tá confirmado, rapaziada. Segunda-feira de carnaval, tô parando os bloquinhos, parando a bebedeira. Quer dizer, parando a bebedeira não, né? Eu vou beber lá na Bolívia. Mas estaremos saindo aqui do carnaval. Vou perder os desfiles ali, segunda e terça da Sapucaí, porque eu vou zarpar pra Bolívia pra fazer esse jogo, pra contar essa resenha pra vocês, naquele meu estilo, vlog, né? Formato vlog, vai ser uma parada muito maneira. A condição do calendário, minha rapaziada, é a seguinte, né? O Botafogo ele vai pegar o Fluminense nessa quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Aí encara, provavelmente no domingo de carnaval, o Flamengo pelas quartas de final no jogo único do Campeonato Carioca. Aí na quarta-feira de cinzas, o Botafogo vai enfrentar o Nacional de Potosí. Obviamente, né, pensando ali num jogo seguro. Porque numa dessas se perde altitude, cansaço, toma um gol, toma dois, aí, né, já viu, né? É tentar ali fazer algo parecido que o Botafogo fez contra o Aurora, né, em 2024, quando fomos campeões. Tomamos aquele gol no último minuto que não era necessário, mas o Botafogo, primeiro, vai encarar um time que eu julgo melhor do que o Aurora. Tá? O time do Nacional de Potosí é melhor do que o Aurora de 2024. Segundo, a altitude é pior. A altitude em Cochabamba, que é onde joga o Aurora, é de 2.700, 2.800 metros de altitude, que é uma altitude considerável, mas mais tranquila. O Nacional de Potosí, o estádio, né, ele fica ali a 3.500, 3.600 metros de altitude, já é um bagulho bem mais cabuloso, sinistro, né? Então, é aquele jogo seguro. Uma vitória seria fantástica, né? Um empate seria ótimo. Ia não perder o jogo. E aí no Newton Santos fazendo essa parte. Beleza? E aí tem a questão do calendário. O Botafogo vai pegar o Nacional de Potosí. E aí vai depender também, né, no fim de semana seguinte, entre os dias 21 e 22 de fevereiro, o que vai acontecer no Botafogo e Flamengo. Se o Botafogo for eliminado, o Botafogo vai jogar Taça Rio. a interminável Taça Rio persegue a gente, né? E eu espero que não persiga dessa vez. Até porque eu quero que o Botafogo vença do Flamengo, é óbvio. A gente pode ter a Taça Rio, e aí é molecada jogando, valeu. Ou então o Botafogo pode chegar às semifinais do Campeonato Carioca. Aí seria ali, né, um duelo entre Madureira e Boa Vista na mesma chave do Botafogo. Se o Botafogo eliminar o Flamengo, o Botafogo vai encarar ou Madureira ou Boa Vista. Semifinais, ida e volta no Campeonato Carioca, tá certo? E aí dá pra colocar ali um time alternativo também, né? Alguns titulares, alguns reservas nessa loucura toda do regulamento aí da FERJ, do STJD, né? E em meio a essa situação de semifinal de Campeonato Carioca e também já batendo na porta uma eventual e possível, por que não, final, o Botafogo vai ter a terceira fase da Copa Libertadores. Vai ter os 2 jogos adiados por conta disso no Campeonato Brasileiro. Botafogo e Vitória, que não vai acontecer. Por quê? No fim de semana de Botafogo e Vitória, vai ter tanto, ou o Botafogo vai estar na semifinal do Campeonato Carioca, ou o Botafogo vai estar jogando a Taça Rio.
que vai ser entre os eliminados das quartas de final. Tá certo? Então Botafogo e Vitória não vai dar. E Botafogo e Atlético Paranaense seria no mesmo período em que o Botafogo vai jogar contra ou o Argentino Júnior ou o Barcelona de Guayaquil na terceira fase da Libertadores, caso elimine o Nacional de Potosí. Beleza? Então, cara, é um calendário muito insano. E detalhe, acabou Botafogo e Nacional de Potosí, e Barcelona de Guayaquil, ou Botafogo e Argentino Júnior, se Deus quiser, com o Botafogo carimbando essa classificação para a fase de grupos da Libertadores, já tem outro Botafogo e Flamengo, só que pelo Campeonato Brasileiro no dia 14 de março, salvo engano. E isso com o Campeonato Brasileiro no meio rolando, né? Couro comendo em jogos importantíssimos. Se você não viu, veja um vídeo que eu fiz em dezembro ainda, destrinchando toda a tabela do Botafogo. Clássicos, Campeonato Estadual, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, é muita coisa, gente. Até o dia 1º de abril, eu diria, o Botafogo ele vai ter uma penca de partidas aí que cara, vão precisar muito do nosso apoio, da nossa torcida. Um abraço, gente. Tamo junto e fui.